Olá pessoal, esse aqui é o nosso projeto de hoje, um simples banquinho. Só que eu vou abordar técnica de colocação de cavilha que cola, ou seja, não tem parafuso. E eu estou usando um retalho de MDF de 25 mm que tem essa pintura verde. Mas, se você não, logicamente, você não vai ter a madeira dessa forma. Você pode usar madeira maciça, pode usar MDF compensado, não importa. E depois, no final, eu aproveito essa tonalidade verde para a gente chegar nesse acabamento meio envelhecido. Então, assiste até o fim para você acompanhar essas dicas de acabamento. Para você montar esse banquinho, precisa primeiro beneficiar as peças. Para quando montar, não ter mais nenhuma interferência. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um gabarito para a gente fazer aquele desenho dos cortes embaixo, que é um arco gótico. Então eu tenho aqui 15 centímetros de largura, estou usando um compasso e vou fazer aqui 2 riscos. É só inverter o compasso e fazer o mesmo movimento. Se eu ligar esse ponto com esse, eu tenho um triângulo equilátero, que é um triângulo com os 3 lados iguais. Bom, eu vou então cortar isso aqui na serra tico-tico presa na bancadinha. Agora eu vou cortar isso aqui também na tico-tico presa na bancada. Se vocês repararem aqui, eu tenho uma medida e aqui eu tenho uma medida menor. É porque aqui eu tenho junto o topo da madeira. Então, agora sim eu tenho esta medida igual a essa. Depois desse corte feito, eu vou arredondar então o topo, as 2 quinas do lado maior, desse lado maior. Vou usar primeiro uma plaina para vocês verem isso sendo feito com uma ferramenta manual. Eu regulei aqui na régua uma medida de uns 7 mm mais ou menos, para fazer uma linha de referência na hora de passar a plaina. Bom, uma das peças está pronta. Precisa realizar essas 2 ações, o corte e o arredondado, nas outras 3. Se você tiver uma tupia laminadora ou uma tupia de coluna, ao invés de você usar uma plaina, a tupia facilita a vida. Mas não é desculpa, se você não tiver a tupia, dá para fazer na mão. Eu prendi as 4 peças e já marquei onde eu vou colocar as cavilhas. Então agora eu vou fazer essas furações, usando um gabarito para cavilha. Eu estou com o gabarito aqui encaixado para regular o gabarito para furar a outra peça. Se eu quisesse as peças alinhadas, eu teria que encostar esse anteparo aqui. Mas não sei se vocês se lembram, eu tenho um recuo de 1 centímetro. Então eu estou aqui com um gabarito de 1 centímetro e eu vou afastar essa parte 1 centímetro. Agora eu estou com as 2 peças aqui alinhadas e eu vou usar a direção da cavilha para fazer marcação na outra peça. Então eu encaixo a cavilha aqui no seu diâmetro correspondente, o gabarito no diâmetro correspondente, encosto esse anteparo aqui. Então esse furo está alinhado com a cavilha, aí é só furar.
tá aí, agora é só encaixar. Eu não vou encaixar ainda porque eu preciso usar as peças como referência para as outras furações. Quando você for fazer a transferência da medida da cavilha de uma peça para outra, presta bastante atenção no lado que você vai fazer a furação, porque eu acabei errando aqui e tive que refazer uma peça. Então, vai marcando, você posiciona a primeira, marca nas duas peças aonde você precisa encaixar e a posição. Eu coloquei letras aqui para me orientar. Quando você for montar as peças, encaixe duas e duas, exatamente nas diagonais. E se você for fazer na sequência, como é uma situação que eu tentei fazer, depois você vai forçar para encaixar a última. Então, encaixa duas, as outras duas, e aí as cavilhas depois entram na mesma direção. E aí você consegue então fechar o banquinho. Então a estrutura está pronta, agora a gente vai entrar com o tampo. O tampo, ele alinha nessas saliências que a gente tem. É um banco assimétrico. Eu posicionei o tampo, calçando ele aqui para tirar justamente a diferença de 1 centímetro. E eu vou usar o mesmo recurso que eu usei para transferir a medida da cavilha para outra peça. Como vocês viram, o banquinho ficou branco. Eu pintei ele com spray branco. E agora, ou você deixa ele branco, ou da cor que você preferir. Vocês viram que eu usei um retalho de MDF de 25 mm em que ele tinha um fundo verde. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse fundo verde para dar um toque assim meio rústico nesse banquinho. Como eu pintei de branco, eu vou lixar algumas partes das partes lisas com uma lixa bem grossa, para chamar um pouquinho esse verde. E acho que vai ficar um detalhe interessante. Então vamos fazer isso. Você sabe o que é isso? Chama raspilha. Sabe para que serve? Para isso que eu estou fazendo, raspar. É uma chapinha toda reta e que facilita muito na hora de você remover tinta. Bom, o banquinho está pronto. Vocês viram que eu usei alguns artifícios aí para dar uma envelhecida nele. Uma das coisas foi lixar com uma lixa bem grossa e usar a raspilha para dar esse esfumaçado. Mas a outra questão foi usar um pedrisco e uma tábua para fazer esse atrito e gerar essas manchas, esses buraquinhos. Então aí fica a dica para vocês envelhecerem uma peça. E o legal aqui é que a gente tem o verde por baixo, pintei de branco, então quando você raspa ou fura, aparece a cor de baixo. Então ficam aí algumas dicas de acabamento para vocês. Se vocês estão chegando no nosso canal agora e não conhecem a Oficina de Casa, se inscreva, isso é muito legal e importante pra gente. Dê um like se você curtiu o vídeo e se você não sabe, nós temos um curso online sobre móveis com pallet. Os detalhes estão na descrição desse vídeo, então confere lá. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço!